Imagine perder a vaga de analista judiciário do TRF2 por causa de, um único S invisível em uma petição de 50 páginas. Nossa, é o pesadelo de qualquer candidato. Exatamente. Porque a gramática exigida pelas bancas não é aquela matemática escolar pacífica onde 1 mais 1 são 2, sabe? É um campo minado sintático de altíssima tensão. Aham, com certeza. E o material preparatório de hoje mostra uma realidade bem dura. Quem quer essa vaga não pode apenas ler palavras num papel. Tem que enxergar a matriz de conexões invisíveis por trás do texto. Então, a nossa missão, neste mergulho profundo, é transformar o que muita gente vê como um monstro de decoreba, Aquela coisa chata de escola, né? a menta cirúrgica e muito lógica. Vamos desempacotar esse assunto hoje, porque a estrutura da língua portuguesa guarda mecanismos de precisão absolutos. E o que a gente precisa estabelecer desde o primeiro segundo é que, olha, a concordância não é uma punição imposta por gramáticos sádicos. Verdade. No fundo, trata-se de um princípio de harmonia estrutural. Pense numa estrutura arquitetônica. O peso de uma viga precisa ser distribuído para os pilares corretos. Aham. Se um elemento recebe a carga errada, a estrutura inteira sofre uma rachadura. E a banca do TRF2 testa justamente isso, a capacidade de identificar onde o peso da frase está ancorado. E compreender a mecânica por trás dessa harmonia é o único caminho seguro, né? Exato. E para dominar o projeto do prédio inteiro, a gente precisa começar examinando como os tijolos de argamassa se comportam em um bloco menor, o que nos leva direto para o universo da concordância nominal. Sabe que, analisando as fontes, me ocorreu uma imagem visual bem forte para explicar esse bloco menor. Manda aí. Pense no substantivo como se ele fosse o sol de um sistema solar. Gostei. Ele é um núcleo pesado, sabe? O detentor da massa. E as outras palavras ao redor dele, tipo os adjetivos, os artigos, os numerais, são apenas planetas. Perfeito. A órbita desses planetas, tipo ser feminino, masculino e singular ou plural, é ditada de forma inflexível pela gravidade desse Sol. Os planetas não têm vontade própria. Eles são forçados a se alinhar à característica do substantivo central. Olha, a analogia da gravidade ilustra perfeitamente o fenômeno. O substantivo tem características inerentes e as palavras satélites precisam refletir essas características para o texto ter coesão. Porém, a força dessa gravidade sofre alterações mecânicas dependendo puramente da posição física das palavras na frase. A posição, cara, muda todo o jogo. Como assim? Vamos visualizar um único adjetivo que tenta descrever dois substantivos diferentes ao mesmo tempo. Se esse adjetivo é posicionado após os substantivos, o campo gravitacional permite uma de duas coisas. Certo. Ou o adjetivo sofre a atração do elemento mais próximo, resultando em algo como a decisão e o parecer técnico, onde técnico cola no substantivo singular masculino, parecer. Entendi. E a outra opção? Ou ele tenta englobar o sistema inteiro indo para o plural masculino, que funciona meio que como gênero neutro na base do português. Ficaria a decisão e o parecer técnicos. Ambas estão corretíssimas. Mas espera aí. Ter flexibilidade em uma prova de concurso desse nível soa como um terreno muito pantanoso. Se a pessoa pode escolher, como é que a banca cria a armadilha? É aí que tá. A armadilha acontece justamente quando o cérebro se acostuma com essa flexibilidade e a banca vai lá e inverte a ordem das palavras. Nossa, o terror da inversão. Sim. Se o adjetivo for colocado antes dos substantivos, a leitura muda e a regra gramatical acompanha isso. Não tem mais aquela opção de englobar tudo no plural. A gravidade exige concordância obrigatória com o substantivo imediatamente mais próximo. Ah, então ele tranca no mais perto. Exato. A construção obrigatoriamente correta passa a ser escolheu mal momento e hora. Nunca, jamais escolheu maus momento e hora. Isso faz um sentido cognitivo muito profundo se a gente pensar no processamento da linguagem em tempo real. Porque quando alguém fala antecipando uma qualidade antes mesmo de revelar a coisa, o cérebro engata a marcha na primeira coisa que surge, né? É economia mental pura. Exatamente isso. Agora, o material traz umas palavras que parecem desafiar essa gravidade de um jeito bem traiçoeiro. São termos que operam na fronteira do que é qualidade e do que é intensidade.
Se a gente fizesse uma tabela comparativa rápida, a primeira dupla seria a palavra anexo contra a palavra bastante. Boa. A confusão ocorre porque o pessoal perde de vista a natureza daquilo que a palavra está descrevendo. Vamos dissecar isso aí. Vamos. Anexo, assim como incluso, descreve o estado físico de uma coisa. Um documento está anexo. Então é um adjetivo puro. Sendo um planeta, ele orbita o substantivo. Ele flexiona. Seguem anexos os acórdons, ou seguem anexas as petições. Tá, isso faz sentido. Muda conforme a palavra. Mas e o bastante? Já o bastante tem uma natureza dupla, meio espião, sabe? Se descreve a quantidade de coisas, tipo, houve bastantes votos, significando muitos votos, ele é um satélite, vai para o plural. Aham. Mas se descreve a intensidade de uma ação ou estado, tipo, os juízes leram bastante, aí ele deixa de ser um planeta orbitando um substantivo. Ele vira um advérbio. E advérbios são imunes à gravidade dos substantivos, né? Eles flutuam livres, modificando verbos ou outros adjetivos e nunca mudam de forma. Mas olha, na pressão desumana da prova, com o relógio correndo na sua cara, como o cérebro diferencia um adjetivo de um advérbio sem entrar em curto-circuito? A tática de sobrevivência é a substituição pela via mais primitiva. Trocar pela palavra muito. O brasileiro tem muita familiaridade com o comportamento de muito. Ah, verdade. Se a frase aceita muitos ou muitas, a palavra bastante obrigatoriamente precisa do S. Se a frase trava no muito invariável, bastante fica no singular. O raciocínio tem que ser bem mecânico para economizar tempo. Maravilha. O que nos leva ao choque genuíno, que é a palavra meio nessa nossa tabela. É algo que se ouve errado todos os dias. Demais. Como o numeral fracionário significando metade, obedece à gravidade. É o exemplo clássico do relógio. É meio-dia e meia. Eu preciso expor a quebra de lógica aqui, porque escutar alguém dizer no ambiente corporativo meio-dia e meio chega a doer. Dói fisicamente no ouvido. Sim, porque a pessoa está literalmente dizendo metade de um dia e metade de um dia. Não faz sentido, é meia hora. A concordância é com a palavra oculta hora. A sua indignação aí ilustra bem como o uso corriqueiro deteriora a percepção lógica da estrutura. E o contraste reaparece na forma adverbial do meio. Como assim? Quando meio atua medindo intensidade, significando um pouco, a imunidade entra em cena de novo. Ninguém pode estar meia cansada. É biologicamente impossível estar metade cansada de forma literal. Pior que muita gente fala assim. Fala, mas está errado. O estado de fadiga é modificado pelo advérbio invariável. Fica, a testemunha estava meio cansada. Compreender a diferença entre quantificar matéria e intensificar um estado resolve, olha, metade dos problemas da prova. E tem as outras palavras da nossa lista, né? Isso, o mesmo ocorre com palavras de ênfase, como mesmo e próprio, que se agarram ao sujeito. Elas próprias resolveram. Em oposição a palavras como só, que oscilam entre estado, tipo ficaram sós, que significa sozinhos, e restrição adverbial, tipo só eles votaram, significando apenas. Nossa, muito bom. Fechamos essa tabela. Agora, se os adjetivos e pronomes são apenas planetas orbitando um substantivo para descrever características, o que acontece quando o universo inteiro precisa se mover? Aí o bicho pega. Entramos no terreno da ação. E isso exige uma mudança conceitual na nossa análise, saindo do estado das coisas para a execução de tarefas. É a temida concordância verbal. A transição para o verbo eleva muito a exigência sintática. A regra primária dita que o verbo não é um elemento solitário, ele é um motor que impulsiona o veículo. Gostei, o motor. E esse motor precisa estar calibrado exatamente com a carga do veículo, que é o núcleo do sujeito. O sujeito age, o verbo reflete essa ação em número e pessoa. A sincronia deve ser milimétrica. A teoria flui lindamente. O problema é quando o veículo tem mais de um motorista tentando assumir o volante ao mesmo tempo, o famoso sujeito composto. O que a engenharia da língua faz quando duas pessoas distintas praticam a mesma ação? Novamente, a mecânica se apoia na localização espacial das peças dentro do texto. A pessoa tem que mapear o terreno. Se o sujeito composto vem estacionado antes do verbo, a carga é total e o motor precisa de potência máxima. Então é plural obrigatório. Plural obrigatório.
O relator e o revisor votaram. A ação ocorre após a soma das partes ter sido apresentada ao cérebro. Mas, se a banca decide brincar com a percepção visual e inverte a frase, colocando o verbo abrindo a oração, Aí a armadilha se arma. A inversão sintática é o truque de mágica, favorito deles. com certeza. Inverter a ordem força o candidato a lidar com o princípio da proximidade contra o princípio da totalidade. E como resolve? Se o verbo vem primeiro, a norma culta permite que ele concorde apenas com o núcleo que aparece logo na sequência, numa reação magnética instantânea, tipo, votou o relator e o revisor. E soa estranho, né? Soa, mas está certo. Ou permite a soma retardada. Votaram o relator e o revisor. Ambas as formas são estruturalmente impecáveis e super válidas em documentos oficiais. Tá, mas e quando a pluralidade está disfarçada em uma única palavra? Coletivos e porcentagens sempre causam uma paralisia na hora da decisão. Dizer "a turma votou" parece óbvio, é um bloco monolítico. A carga é singular. Porém, quando abrimos esse bloco e especificamos os indivíduos ali dentro, a fonte revela uma tensão enorme. Cria-se uma força de cabo de guerra sintático real ali. Na expressão "a maioria dos juízes", o termo maioria exige o singular, enquanto juízes demanda o plural. E quem ganha? A gramática, nesse cenário específico do coletivo partitivo, aceita um acordo pacífico. O verbo pode ceder a qualquer um dos lados. A maioria dos juízes votou ou a maioria dos juízes votaram. O foco recai sobre a unidade ou sobre os indivíduos, tanto faz. O mesmo raciocínio de dupla possibilidade se estende às porcentagens simples. Tipo, 1% faltou ou 1% dos analistas faltaram. Exato. Certo, mas eu vou intervir aqui. Porque ao ler as entrelinhas dessa parte da porcentagem nas fontes, eu deparei com um detalhe implacável. Presença do artigo definido. Se colocarmos um artigo antes do número, a opção de escolha simplesmente desintegra. Porque um mero "os" tem tanto poder de destruição? É que o artigo definido não é uma palavra vazia. Ele é um delimitador absoluto. Ele traz especificidade máxima ao número, anulando a influência de qualquer termo subsequente. O núcleo da expressão passa a ser violentamente o termo numérico focado pelo artigo. Nossa, é como jogar uma âncora colossal de navio no meio do texto. Essa âncora cai ali e prende o verbo, não importa quanta correnteza o restante da frase faça. Bela analogia. Se o documento diz "os 30% do orçamento foram gastos", aquele "os" inicial trava o mecanismo no plural. A flexibilidade morre. Não existe "foi gasto" nesse cenário. Essa capacidade de enxergar a âncora é a diferença entre o candidato bem-intencionado e o candidato que domina de verdade a engenharia da língua. O profissional do tribunal precisa de certeza, e a gramática entrega essas ferramentas de certeza quando a especificidade aumenta. Compreender as ferramentas de certeza é vital, mas há algo mais insidioso na prova. As bancas adoram quando a estrutura inteira desafia a lógica do dia a dia. Chegamos ao terreno onde a maioria escorrega. Os casos específicos que eu chamaria de armadilhas procedimentais de alto nível. Vamos abordar o fenômeno dos verbos impessoais. Eles formam a classe mais letal de armadilhas. Imagine que a frase padrão tem um agente, um motorista conduzindo a ação. Os verbos impessoais representam veículos autônomos operando na língua. Veículos autônomos. Isso. Não tem motorista. Ninguém está dirigindo aquela ação. O sujeito não existe. E como a máquina funciona sem a interferência de um sujeito, o câmbio do verbo fica permanentemente travado no neutro. Em termos gramaticais, isso significa ficar estagnado na terceira pessoa do singular, independentemente do que venha no resto da via. Cara, a imagem do veículo autônomo travado no neutro explica perfeitamente. E os dois modelos mais perigosos dessa frota são os verbos haver e fazer. Os piores. Se o haver aparece carregando o sentido de existir, ocorrer ou apontando para tempo passado, quer dizer, o motor desliga a opção de plural. A frase do edital "havia muitos processos na fila" é o modelo perfeito. O termo "muitos processos" parece o motorista, clama pelo plural,
mas na verdade é apenas a carga no porta-malas. É o objeto direto. Perfeito. A falha catastrófica ocorre quando o candidato cede à intuição oral e escreve "haviam muitos processos". Isso, em uma peça jurídica, pode minar a credibilidade de quem escreve na hora. Dói ler um avião assim, né? Muito. O haver no sentido de existir permanece inerte. Houve problemas, haverá recursos, havia falhas. Paralelamente, o verbo fazer segue a mesma trava sistêmica quando relata a passagem do tempo ou fenômenos meteorológicos. O verbo atua sozinho. Faz 2 anos que a lei mudou. O tempo decorrido não executa a ação. É um fluxo natural. E a tentação de dizer faz em 2 anos é imensa, porque o brasileiro tem uma necessidade quase física de buscar harmonia com um número maior. Se são 2, tem que ser plural, sabe? Vencer o próprio ouvido é um super desafio. Mas vamos avançar de um veículo sem motorista para um problema de identidade dupla. Qual? O duelo no uso dos pronomes relativos como sujeito. A famosa dupla que e quem. A disparidade de comportamento entre esses dois tem raízes bem profundas na construção clássica do idioma. O pronome que age de forma vazia. Ele é puramente um espelho sintático. Ele reflete de maneira impecável o termo que o antecede. Fui eu que redigi. Fomos nós que redigimos. O verbo simplesmente olha através do que, enxerga o antecedente e copia. Ele não tem personalidade, ele apenas copia. Mas e o pronome quem? Ele parece carregar um peso histórico maior, não é? Totalmente. O quem carrega a essência de uma entidade humana singular e específica. Historicamente, ele abriga o peso de uma terceira pessoa do singular encarnada ali. Portanto, a regra de ouro para o quem é forçar o verbo para a terceira pessoa do singular, assumindo o controle total. Como ficaria? Fui eu quem redigiu a ementa. Isso denota uma formalidade imensa, extremamente bem vista em pareceres. Mas a língua moderna, pela força do uso, passou a permitir que o quem também opere como o que, espelhando o antecedente. Tipo, fui eu quem redigiu. As duas valem, então. Sim. O que não pode esquecer é que a forma travada no singular, o redigiu, é a preferência clássica das bancas conservadoras. Entendido. Bom, chegamos à estrutura final das engrenagens sintáticas. Se as regras anteriores são engrenagens periféricas, a partícula C é o coração pulsante do motor da prova de analista do TRF2. Sem dúvida. Unir a análise sintática crua com as regras de concordância verbal depende quase que exclusivamente do domínio absoluto dessas 2 letras minúsculas. E o C opera estritamente como um redirecionador de fluxo. A concordância do verbo vai depender da via pela qual a energia da ação está fluindo. A primeira via ocorre com os verbos transitivos diretos, aqueles que disparam a ação direto para o alvo, sem encontrar obstáculos, sem exigir preposição. Então, nesse fluxo livre, a partícula C converte o que seria um simples objeto no verdadeiro sujeito paciente da frase. A energia retorna. Analisam-se os recursos. Os recursos sofrem a ação, eles são o sujeito lógico e sintático, forçando o verbo irrefutavelmente para o plural. Exato. A via está livre, o verbo flui com o sujeito. A ruptura drástica acontece quando a via possui um obstáculo no caminho estrutural, a tal da preposição. O obstáculo. Se o verbo exige uma preposição, os famosos transitivos indiretos, ou se é um verbo de ligação ou intransitivo, a energia da ação bate na preposição e se dispersa. O C, neste caso, atua como um índice de indeterminação. Ele está lá só para comunicar, olha, há alguém realizando esta ação, mas a identidade está oculta ou é irrelevante para o sistema. E a gente já estabeleceu o que acontece quando a máquina não reconhece um sujeito claro, né? O câmbio trava no neutro. O verbo paralisa na terceira pessoa do singular. O C ligado à preposição é tipo um interruptor elétrico com resistor acoplado. A corrente tenta avançar para o plural, mas a preposição bloqueia. Precisa-se de novos servidores. O D é o resistor. Bloqueia energia. Tentar pluralizar para precisam-se de quebra o circuito e anula a pontuação na prova. Sim, é uma lógica matemática implacável dentro da linguagem. E, veja, toda a análise teórica que construímos até aqui serve a um propósito muito pragmático, sobreviver ao ataque direto de uma questão formulada exatamente para confundir.
Vamos testar então como essas engrenagens funcionam num ambiente não isolado. Em vez de decorar alternativas soltas, vamos dissecar sentenças que costumam dizimar a galera desavisada. Vamos lá. Vejamos esta construção super frequente em provas. Devem fazer 10 meses que a nova lei processual entrou em vigor. Lendo rapidamente, o ritmo parece correto. O plural em 10 meses parece sustentar o auxiliar devem. Onde está o defeito letal dessa máquina? A falha reside naquilo que a gente chama de contaminação impessoal. A gente já isolou que o verbo fazer, marcando a passagem temporal, é o nosso veículo autônomo, sem sujeito, travado no neutro, faz 10 meses. Certo. O que acontece quando ele se junta a um verbo auxiliar para formar uma locução verbal? O verbo principal autônomo infecta o verbo que está auxiliando ele. Toda locução perde o motorista. Toda locução perde a capacidade de ir para o plural. A forma absolutamente correta e que muitas vezes soa antinatural ao ouvido não treinado é deve fazer 10 meses. A infecção do verbo auxiliar é um conceito formidável de se ter em mente. É um vírus gramatical. Vamos contrastar mais duas sentenças que envolvem o nosso interruptor, a partícula C. Bora. Primeira frase. Organizou-se as pastas probatórias. Segunda frase. Trata-se de processos em segredo de justiça. A prova exige descobrir o erro. O olhar clínico tem que ir direto na presença ou ausência da barreira à preposição. Em organizou-se as pastas, a ação de organizar atinge as pastas diretamente, não tem barreira. Logo, as pastas são o sujeito passivo e exigem a pluralização da ação. O erro está cristalino ali. O certo seria organizaram-se as pastas. Aham. Na segunda sentença, trata-se de processos. A barreira de está firmemente plantada. Ela impede que processo se torne o sujeito. O sujeito permanece indeterminado nas sombras e a harmonia é garantida mantendo o verbo cravado no singular. A frase está impecável. O que revela a regra fundamental de sobrevivência sugerida pelas nossas fontes. A manobra tática suprema diante de uma questão de concordância no TRF2 não é olhar para o verbo, é fazer engenharia reversa. Encontre o sujeito antes de qualquer coisa. E espere muita covardia da banca. Pode apostar que vem. No ambiente do tribunal, eles adoram afastar o sujeito para o final da frase, inserir blocos gigantescos de explicações e vírgulas entre a ação e quem praticou ela, apenas para criar a ilusão de ótica e forçar um erro de proximidade. E quando a pessoa cria a disciplina de isolar os termos acessórios e rastrear a conexão estrutural primária, a neblina intencional da banca se dissipa. A prova não mede apenas conhecimento gramatical, mede atenção e resistência à fadiga de leitura. Essa percepção sobre o afastamento intencional dos termos revela o real valor do que estamos desconstruindo hoje. Dominar a gravidade nominal, mapear os veículos autônomos impessoais e controlar os interruptores elétricos de sujeitos não é apenas tipo um ritual de passagem para o serviço público. É a forja da clareza mental do analista. E enxergar o que está oculto sob a fiação do texto é o que diferencia o leitor superficial daquele que detém o controle real dos processos. Sabe, e a observação dessa dinâmica estrutural toda gera um questionamento bem perturbador. Vai até além das paredes do concurso, sobre o cotidiano da prática jurídica em si. É mesmo? Qual? Nós vimos exaustivamente como a sintaxe complexa permite, e às vezes até exige, que o autor de um texto afaste a causa primária, o sujeito, do seu efeito direto, o verbo. Construímos labirintos de preposições e indeterminações. Sim. Aí eu penso, se a gente aceita a premissa de que a linguagem que formulamos molda os limites do nosso próprio raciocínio, de que maneira ler, interpretar e redigir diariamente decisões em que a clareza da ação está embaçada pela distância altera a forma como o cérebro jurídico julga a realidade empírica. Nossa! Será que o constante obscurecimento sintático treina a mente para uma investigação exaustiva ou, aos poucos, anestesia a percepção clara de responsabilidade sobre os fatos da vida das pessoas? A ferramenta que organiza a norma também pode ser o véu que esconde a verdade imediata. A estrutura simplesmente obriga a essa reflexão.
Olha, uma reflexão muito afiada para manter na mente enquanto se processam os estudos diários. A gramática dita sim a ordem do pensamento, e compreender as suas engrenagens é ter o poder de não se deixar engolir por esse labirinto. Fica aí o exercício constante de questionar o motor por trás de cada sentença lida e escrita. Um forte abraço analítico para quem está estudando com a gente e até a próxima investigação profunda.